Olá pessoal, eu sou o Fernando Nardini e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos começar a falar sobre a rodada do final de semana, a primeira semana da NFL, a primeira semana de Fantasy Football, talvez se não, pode-se dizer assim, a mais difícil de todas pra gente fazer alguma previsão, alguma suposição, enfim, aquela dica, né? Sempre vai na segurança. Então eu vou trazer aqui pra vocês nesse episódio os melhores matchups, quem tem matchups favoráveis em função das defesas adversárias, né? Ou também aqueles caras que têm matchups completamente desfavoráveis e também uma aposta minha de cada posição na semana. Pra quem não conhece ainda, funciona mais ou menos assim. Eu trago jogadores que vão ter jogos difíceis nessa semana, que seria bom evitar. É claro que eu não vou, por exemplo, dizer evite Patrick Mahomes. Cara, você vai utilizar ele. Inclusive eu tenho um nome grande aí de quarterback que eu vou falar, que tem um matchup complicado nessa primeira semana, mas que mesmo assim se escala ele. E além de falar desses matchups favoráveis, enfim, o preview da rodada, a gente vai também falar sobre trocas. Quem são alguns jogadores que você pode tentar buscar em uma troca e quem talvez você pode tentar vender em uma troca, aproveitar o valor alto. Esse vai ser sempre mais ou menos o assunto do podcast da quarta-feira, que eu gravo na quarta-feira no caso, né? E que já vai sempre trazer aí a rodada, o que de melhor a gente pode extrair antes da rodada começar, que já começa na quinta-feira. Então esse é aquele podcast que você já é bom para você já ou ouvir ainda na quarta-feira de noite, se possível, ou na quinta-feira de manhã, de meio-dia, aproveitar um horário vago antes de começar os jogos, né, para já pelo menos definir o seu line-up aí, ficar bem preparado. Antes de começar a falar sobre essas trocas, esse preview, vou falar para vocês de algumas notícias desta semana aqui. A principal delas, né, é a notícia do Le'Veon Bell, ele que assinou o contrato com os Ravens para atuar no seu practice squad, não no seu elenco principal. Mas por que no eu falei Patrick Mahomes, né? Practice squad? Porque ele não está ainda 100% para jogar. Então eles assinaram no practice squad para depois colocar ele no seu elenco. Mas, assim, a primeira visão, todo mundo saiu atrás, pegou o Le'Veon Bell, isso, aquilo, e agora o que acontece com o Gus Edwards e o Tyson Williams e papapá. Assim, quem tem Gus Edwards, não se preocupe, tá? O Le'Veon Bell não vai atrapalhar o que é pra ser do Gus Edwards, né? O Gus Edwards vai assumir o papel do J.K. Dobbins na equipe. O Tyson Williams iria assumir o papel do Gus Edwards, que não era um papel ruim, e agora a gente tem um Le'Veon Bell que pode atrapalhar o Tyson Williams. Mas o Le'Veon Bell não é um cara que eu tô indo atrás em ligas, eu não tô gastando meu FAAB no Le'Veon Bell. Assim, ele tem nome e tal, chama muita atenção essa assinatura de contrato com os Ravens, pelo nome, mas não mais pelo jogador que é o Le'Veon Bell. O Le'Veon Bell já passou da hora, né? Ninguém tem memória curta, acho eu. Quer dizer, tem bastante gente com memória curta. O que eu quero dizer é que, assim, quando ele assinou no ano passado com o Kansas City Chiefs, todo mundo fez esse mesmo auê. Talvez um pouco menos, porque tinha o Clyde Edwards-Helaire, enfim. Mas como teve a lesão do J.K. Dobbins, aí assumiu o backup, surgiu um nome desconhecido que foi o Tyson Williams, e agora apareceu um nome de peso, aí ele vai ser... Não, ele não vai ser o número 1. Então não se preocupe quem tem Gus Edwards. Inclusive, o valor dele, tem gente achando que baixou o valor dele. Eu não assim, eu já vou falar sobre o Gus Edwards lá na parte de compra, tá? Já vou avisando. Vou falar do Gus Edwards na parte de compra das trocas dessa semana. Mas, então, por que o time assinou com o Le'Veon Bell? Eu não sei se vocês passaram por essa notícia sem chamar tanta atenção, mas o Justice Hill, que seria o running back número 3, foi draftado pelos Ravens há 2 anos atrás, se não me engano. Ele sofreu uma lesão no Aquiles, ele rompeu o tendão de Aquiles e está fora da temporada.
Ou seja, a equipe que adora correr com a bola, o Baltimore Ravens, ia jogar apenas com o Gus Edwards, que era o backup do seu running back titular, como titular, e com um desconhecido como running back 2, não tinha mais ninguém no time. Então foi atrás do Le'Veon Bell e não duvide de outro running back assinar com a equipe, tá? Por isso, além de falar do Le'Veon Bell do ano passado, do Kansas City Chiefs, quero lembrar para vocês do running back, o Le'Veon Bell dos Jets, quando ele assinou com os Jets, aquele contrato gordo e tal. De repente vai ter uma oportunidade aqui. Ele teve muito volume, e esse alto volume mascarou um pouquinho o que ele fez pelos Jets. Era uma contratação cara, era um cara de peso, o time com aquele ataque terrível do Adam Gase, mas eles colocaram o Le'Veon Bell pro fogo, colocaram ele com vários toques na bola, e aí ele vai produzir alguma coisa, mas ele foi ineficiente naquele ano lá. Ele não foi um cara que não foi nem perto do Le'Veon Bell do Pittsburgh Steelers, e a gente viu um dos motivos do Le'Veon Bell ser assim diferenciado ao extremo em anos anteriores, porque a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers era sensacional. Então, tanto que a gente viu outros running backs tendo destaque, por menos conhecido que fosse. O próprio James Conner, quando surgiu, ele surgiu com o pé na porta, né? Tanto que o time nem aceitou todas aquelas questões contratuais do Le'Veon Bell. Ele ficou um ano sem jogar, e desde esse ano sem jogar, o Le'Veon Bell não é mais o mesmo, tá? Então, correu atrás dele, gastou FAB nele. Sinto te informar que, de repente, tu não apostou no cara certo. Um cara até que chama mais atenção, e eu pouco falei, se mal e mal falei dele nesse podcast, é o Tony Jones Jr. Agora com a saída do Latavius Murray, tudo faz sentido. Teve gente que pegou ele ainda quando tinha o Latavius Murray lá e se deu bem. Eu tinha muito medo do Latavius Murray assinar com o Baltimore Ravens, porque ele entraria muito numa situação próxima do que o Gus Edwards fazia, né, como backup. E aí praticamente jogaria o Ty'Son Williams fora aí do bolo. Mas nessa condição, eu ainda, hoje, se tu me pedir hoje, é Gus Edwards, Ty'Son Williams e Le'Veon Bell. Essa é minha ordem sucessória. Muita gente me pede quem são os melhores, a ordem dos running backs, dos wide receivers, então pra mim é essa. É Gus Edwards, Ty'Son Williams e Le'Veon Bell. Continuando nos Ravens, a gente teve um cara que é o novo milionário da parada, né? Mark Andrews chegou a um contrato de 4 anos, 56 milhões de dólares com os Ravens. Então aí o craque da equipe, de repente o melhor recebedor da equipe, o alvo confiável do nosso querido Lamar Jackson, recebeu uma extensão gordinha aí, uma ótima extensão contratual. Agora falar um pouquinho de algumas situações que preocupam nessa semana. Alguns nomes que eu colocaria assim de relevância. Existem várias notícias sobre lesões ou possíveis lesões de jogadores da NFL. E eu gostaria de trazer aqui alguns deles que mais me chamam a atenção e que você tem que ficar com uma luzinha amarela acesa. Um deles é o Curtis Samuel. Ele saiu nessa quarta-feira, ele deixou os treinamentos com uma lesão, sentindo, no caso, a virilha. E isso não é legal, ele já não estava 100%, né? Agora, a gente não sabe se ele vai realmente estar disponível para a semana 1 ou se não vai conseguir. Nesse caso, Jamie Brown, Adam Humphries, eles começam a crescer aí e devem estar disponíveis nos seus waivers. Se você não está com o time completo ou tem alguns problemas, quem sabe aí Jamie Brown e Adam Humphries podem te dar pelo menos uma posição de flex numa dessas, uma liga profunda principalmente. Então, de olho, vamos ficar acompanhando essa situação do Curtis Samuel. Lembrando, tá? Muita gente às vezes pergunta na quarta-feira, na quinta-feira, fulano vai jogar? Cara, eu não tenho como saber, tá? Já avisando aqui, espero que muita gente ouça o podcast, porque eu não... Muitas vezes essas notícias, esses caras que já vêm meio machucados, alguma coisa assim, a gente só vai saber se ele vai a campo mesmo lá no dia do jogo. Ele fica lá com aquele questionável na maioria das plataformas aí, né? No Sleeper ele fica lá com o QUES de questionable, e tu só vai saber uma hora antes da partida. Então esses jogadores tu já tem que montar teu lineup, já deixar separadinho quem você acha que pode não jogar, que você está em dúvida, que você vai ter que verificar. Lembra de uma hora
mais ou menos aí entre 1h e a hora do jogo é onde sai uma situação mais favorável. Dependendo do grau da lesão, claro, tu já resolve isso antes. Mas, principalmente esses casos questionáveis, tem que ficar de olho. Se o matchup é difícil, já descarta. Mas se não, tu já deixa ele no teu lineup e 1h antes do jogo verifica. Se não der, já prepara um jogador para entrar no lugar dele. Um cara que, partindo agora para os Giants, 2 notícias aqui. O Evan Ingram não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Ele está com um problema na panturrilha e também vira problema para a semana 1. Se por acaso ele não jogar, a gente tem o Kyle Rudolph, né, que chegou do Minnesota Vikings, que vira aí uma possibilidade nessa equipe, já que o Evan Ingram pode não estar jogando. Eu sei que não é um cara assim mais de tanto apego, né, mas ligas mais profundas aí ele provavelmente é o titular de alguma equipe. E seguindo, lá em Nova York, Kenny Golladay, essa notícia me assusta pra caramba. Kenny Golladay, ele participou de forma limitada dos treinamentos nessa quarta-feira, porque ele continua tendo problemas com aquele hamstring, com aquela lesão na coxa que o tirou de atividade por alguns dias, aí durou mais que semanas. Se eu não me engano, foram 2, 3 semanas que ele ficou fora. E é um cara que não consegue se manter saudável, infelizmente é um grande recebedor, assim, saudável ele é top 6, top 7 da liga, mas não, pra fantasy mais ainda, né, mas é um risco escalar ele nessa semana, Kenny Golladay. Vamos ver uma situação mais perto do jogo, mas esse tipo de lesão eu já falei aqui no podcast algumas vezes, né, já falei o quanto ela incomoda e o quanto uma simples, entre aspas, lesão pode persistir às vezes por um longo período. Essas lesões aí na coxa, lesão muscular. E o Kenny Golladay não é primeiro grau, né? Ele não é réu primário nesse tipo de problema, então de olho no Kenny Golladay, de olho assim, era um alvo arriscado em ligas redraft e enfim, Liga Dynasty também, né? Mas é pra ficar preocupado. Eu já nem ligaria o sinal amarelo, eu ligaria o sinal vermelho aqui no Kenny Golladay. É complicadíssimo. Lembrando a vocês, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista, no Facebook é só procurar por Fantasy Futebolista. A gente sempre vai interagir por lá, agora eu começo o meu calendário de temporada regular, então todo dia tem posts específicos. Inclusive eu deixei o calendário lá nos stories, para vocês ficarem cientes daquilo que eu trago. Até vou trazer aqui para vocês, caso você não tenha visto por lá, caso você não acompanha muito, não tem Instagram de repente, mas está ouvindo o podcast, está curtindo o podcast, para deixar você bem informado aqui. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Temporada regular, minha programação semanal de temporada regular. Na segunda-feira, o que a gente tem? Streaming, é o dia do streaming. A gente sempre tem um jogo de noite, então eu normalmente não utilizo os times que irão jogar na segunda noite para esse streaming, mas já tem uma boa ideia, né? O que é o streaming? O streaming, nesse caso, eu trago jogadores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas. Eu, inclusive, trago aqui no podcast. Mas, enfim, a programação, como é que ela funciona no Instagram? Segunda-feira, não vou entrar em detalhes, senão eu vou me alongar um monte que eu vou ficar falando, quase não gosto de falar. Na segunda-feira, então, tem quarterback streaming e defesa special teams streaming. Na terça-feira, eu trago seleção da rodada fanática, da seleção da rodada que terminou na segunda-feira. Trago também os melhores waivers disponíveis e também os resultados. Na verdade, os resultados eu não trago mais. No ano passado eu tinha uma sessão que era o Fantasy Super Bowl, que eu trazia os resultados da semana do Fantasy. Times que às vezes ganhavam na NFL e perdiam no jogo ali do Fantasy Super Bowl, só que, cara, dava muito trabalho e não deu o retorno que eu esperava. E dava muito trabalho. Assim, dava muito trabalho. Pensa separar toda a pontuação de todo o ataque de todos os times, somar tudo, jogar no matchup e depois arrumar ainda o calendário ali com cada um na sua divisão. Era pepino. Eu tenho também o anúncio do podcast na terça-feira. Na quarta, quem escalar, quem não, que é onde eu tiro dúvidas sobre escalações. Lá você manda nos comentários, que é a minha prioridade, a resposta dos comentários. Eu não priorizo
o direct nessa parte da temporada, eu priorizo os comentários, tá? Então eu sempre vou responder lá. Assim que eu abro o Instagram, eu vejo os comentários, é a primeira coisa que eu faço. Normalmente, 97,5% às vezes, eu primeiro respondo os comentários antes de postar alguma coisa. Só se eu tô apurado. Apurado no caso de postar, tá? Não pense em besteira. Outra coisa aqui, na quarta-feira também, compra e venda, que seria assim, eu sempre dou uma opção para comprar, uma opção para vender. Trago no podcast também esse compra e venda em maior escala. Lá no Instagram é um jogador para comprar, um para vender. Aqui eu trago sempre 3 aí para comprar, 3 para vender também. Isso até a semana 13. A partir da semana 14 é o tudo ou nada, que é uma... Mas eu falo mais adiante, né? Que são jogadores assim para você pegar e tentar dar um tiro no escuro se você precisa de uma vitória ali desesperada nesses jogos aí. Na quinta-feira a gente tem o sobe e desce, que é jogadores que estão em alta e jogadores que estão em baixa. Essa semana não tem, mas a partir da semana que vem tem o fracassos da semana, que é bem legal. Eu trago 4 jogadores lá que simplesmente não foram bem. Eu trago também o calendário dos jogos, então os jogos do final de semana, onde terão as transmissões, mais o post do podcast. Na sexta-feira, matchups favoráveis e desfavoráveis de todas as posições. Então, quais são os times que estão cedendo mais ou menos pontos. Nessa semana, a semana mais difícil para fazer isso, tive que fazer por causa desse podcast. Eu não tenho pontuação ainda. Na semana que vem também vai ter uma semana só, é pouco. A partir da terceira semana, quarta semana, tendo 3 jogos, a gente já começa a criar aí uns números melhores para fazer isso aí. Mas temos aí matchups favoráveis e desfavoráveis. Temos também o segura a emoção, segura a onda. Quem é o jogador assim que todo mundo tá hypando e eu piso no freio para vocês? Essa é uma das programações. No sábado, fique de olho, que eu sempre trago 4 sugestões pro final de semana, 4 coisas pra gente ficar de olho na NFL, coisas interessantes pro nosso fantasy ou coisas interessantes pra própria NFL mesmo, assim, matchups interessantes, um jogador específico que tem um jogo difícil ou fácil. Enfim, essa é mais descontraído esse post do sábado. E também tem o post das dúvidas de última hora, que é as dúvidas de última hora, escalação, troca, waivers, o que for, é dúvidas de última hora, é quando a água tá batendo na bunda e a gente tem que tomar uma atitude. E no domingo é dia de assistir jogo, é dia de ficar ligado no Red Zone, desde as 2 até a 1 hora da manhã, sem parar. Na verdade, o Sunday Night Football eu não assisto no Red Zone porque não tem, né? Mas tem 7 horas diretas de programação, né? Os 2 horários da tarde passa no Red Zone nos melhores momentos. E quem joga Fantasy, assim, é sagrado. É 7 horas que tu não sai da frente da televisão, do tablet, do celular, aonde você estiver assistindo, tá? E além, claro, de seguir lá no Instagram, onde a gente tem todo esse conteúdo aí, assine esse podcast, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer ou nas outras 8 plataformas que este podcast está. Mande para seus amigos também, assim, dá um trabalhão. Eu tenho o meu trabalho, todo mundo, na verdade, que cria conteúdo para fantasy no Brasil tem o seu trabalho, tem as suas responsabilidades. A gente faz isso aqui por amor, então o mínimo que a gente pede, não só eu, como eu sei que todo mundo bate na mesma tecla, é siga, compartilha, mande pros amigos. Vamos crescer, aumentar essa comunidade de fantasy no Brasil, que é simplesmente sensacional e viciante. Vamos falar então das trocas. Quem são os bons candidatos aí para se comprar e para se vender nesta semana? Mercado do Fantasy. Nessa primeira semana a gente tem, como eu disse, é mais difícil de fazer conteúdo quando se tem pouca informação, no caso, informação prática de jogo, né? Mas a gente tem alguns jogadores que começam a subir o hype, outros que começam a cair o hype, e é ali que a gente entra com compra e venda. O que sempre vai ser esse compra e venda? São jogadores interessantes para você comprar, que o valor, na minha opinião, estão mais baixos do que deveriam estar, e de vender aqueles jogadores que estão com o hype lá em cima. Isso acontece muito durante a temporada. Um jogador que faz uma semana boa, esse jogador é o cara que você tem que vender. Ah, mas ele fez uma semana boa, olha o histórico dele, vê se ele fez semana boa assim, várias. Às vezes acontece, mas às vezes você pode conseguir algum jogador muito mais confiável do que um jogador volátil.
Primeiro, jogadores para se comprar nessa primeira semana. Um deles, Corey Davis, foi um jogador que eu mencionei lá no Instagram. Para mim ele está ainda abaixo do valor, ele subiu bastante de valor. A galera que gosta de fazer draft mais cedo, que eu não indico, estava escolhendo ele lá embaixo. Então imagino quanto vão ficar desproporcionais alguns times que apostaram no Corey Davis lá mais baixo, né, mais na metade do draft. Hoje ele está saindo muito mais cedo, até pela pré-temporada que ele teve, que foi sensacional. Uma pré-temporada assim, que nos deu muita confiança dele com o Zach Wilson, e que ele vai ser o wide receiver número 1. Eu até brinquei uma bold prediction lá com o pessoal do Fantasy BR, né, que o Corey Davis vai ser top 5 wide receiver no Fantasy. Eu não duvidaria, tá? É uma bold prediction, claro, é uma aposta arriscada, vamos dizer assim, mas eu não duvidaria. Principalmente em PPR, ele pode ser assim um fenômeno. Então eu acho que o valor dele ainda vai crescer, por isso eu trago ele aqui como uma das opções de compra. Uma outra opção de compra é o Michael Thomas, ele que vem cada vez caindo mais nos drafts, por aquela questão de lesão, mas... Por que eu trago ele aqui? Mas ele tá machucado, ele vai ficar 6, 7 rodadas, 8 rodadas fora, não sei. Por que eu devo ir atrás de um cara assim? Normalmente, se a sua liga não tem lugar para colocar jogadores machucados, sinto muito, você tem que pedir pro seu comissário colocar. E utilizar dessa artimanha do Injury Reserve ainda na época do draft é muito interessante. Mas tem gente que não dá muita bola e nem tá preocupado. Por isso que eu gosto de trocar por esse jogador. Eu pego ele, jogo no meu Injured Reserve e tenho ainda uma vaga disponível na equipe até ele voltar. Claro, ele pode voltar mal como no ano passado? Pode, mas você não pagou uma primeira rodada para ele como era no ano passado. Inclusive hoje a gente tem o draft agora às 9 horas da noite. Assim que acabar o podcast, começa o draft praticamente. Tenho 40 minutos para acabar o podcast, arrumar tudo, mandar para o servidor e começar o draft. O Michael Thomas foi minha auto-pick no ano passado na escolha 3 geral. E não era minha escolha, com certeza não era minha escolha, era Ezekiel Elliott. Não ia ter me dado tão muito bem assim, mas o Michael Thomas me quebrou valendo. E só que nesse ano ele tá saindo o quê? 6ª, 7ª, 8ª, 9ª rodada. Eu teve algumas ligas que ele caiu, eu escolhi porque eu sei dessa situação de que há vagas na Injured Reserve, já coloquei ele lá e sobrou espaço para mais um jogador aí nesse período, enquanto ele esteja fora. Daqui a pouco ele volta. Se ele voltar num nível aí de wide receiver 2, 3, eu paguei menos que isso por ele. Normalmente ele é meu wide receiver 5, por aí, nas equipes. Então imagina. E por essa situação dele estar machucado, pode ser que caia ainda mais o valor dele, ainda mais se o Marcus Callaway fizer jogos bons. Mas eu acho que tá valendo pouco, a galera pode estar preocupada, mesmo tendo pegado ele, ou se o draft foi antes daquela situação de falarem abertamente de a lesão, aí sim, aí o valor dele está mais baixo ainda. E um cara que eu falei lá no início do podcast e que baixou de valor nessa semana, incrivelmente, é o Gus Edwards. Ele que tinha subido extremamente de valor, tinha algumas trocas absurdas que eu vi o pessoal fazendo, que eu não entendi. Sempre que ocorre assim, lesões, jogador sobe, dá uma loucura. O mercado ele fica bagunçado, o mercado do fantasy fica bagunçado, e o Gus Edwards ele subiu demais de valor. Com a assinatura do Le'Veon Bell, meu Deus, Le'Veon Bell nos Ravens. Volta lá para o início do podcast onde eu falei do Le'Veon Bell, você já vai entender tudo. Ele é o running back número 1. E com a chegada do Le'Veon Bell, muita gente está com medo que o Le'Veon Bell seja o running back número 1. E é ali que você vai aproveitar a situação e trazer um running back número 1 de um time que adora correr por um preço assim, mais acessível. Não é o preço de que em muitos drafts ele estava tendo, né? Porque ele era backup. Mas ainda é um preço baixo para um running back número 1. E quais são os jogadores que, na minha opinião, são bons para vender? Confesso que essa lista foi bem mais complicada de fazer neste momento. Porque o venda um jogador, entre aspas, quando eu digo venda, troque para dispensar ele da sua equipe, é bom quando alguém está em alta temporariamente. Aqui a gente não tem ninguém em alta temporariamente. Teria o Gus Edwards de repente, mas como eu falei, hoje ele está mais caindo pelo que eu vejo, a galera preocupada, do que subindo. Se fosse alguns dias atrás eu diria que ele era uma opção de venda. Mas mesmo assim, por essa questão de mercado bagunçado, é complicado. E alguns jogadores que eu separei aqui são jogadores que, na minha opinião,
podem ser busts nessa temporada. Um deles é o Tyler Lockett, inclusive é o que está no post lá no Instagram. Coloquei o Davis e o Lockett lá. O Lockett, assim, ele é um cara conhecido, ele é um cara que renovou o contrato com o Seahawks, é um cara que eu admiro pra caramba, gosto do jogo dele, gosto do estilo dele. Porém, ele é muito volátil, ele tem jogos bons, tem jogos ruins, ele não tem uma consistência, ele é um exemplo de jogador inconsistente. Até separei alguns números lá, ele por 9 vezes ele teve 5 ou menos recepções na temporada. Em 6 oportunidades, ou 5, ele teve 5 ou menos targets num jogo. E, por outra maneira, ele teve jogo com 20 targets. É um absurdo, 15 recepções, 13 targets. Se ele mantesse uma média, ele seria um ótimo wide receiver, mas ele não mantém a média. Ou é Metcalf ou é Tyler Lockett. E agora a gente tem Gerald Everett também por lá. Alguns falam aí no Eskridge, eu não tenho tanta certeza no Eskridge assim. Eu acho que ele é um rookie que vai ajudar em algumas situações. Mas o Tyler, ele vai jogar de repente como David Moore, o Eskridge. Mas o Tyler Lockett, quem teve ele no ano passado, em alguma liga, sabe o que eu tô falando. Inclusive teve um comentário, já vi agora de noite, antes de começar o podcast, que falava justamente isso. Quem teve ele no ano passado tá fugindo nesse ano. Eu não era pra mim ter ele no ano passado. Ele com aquele início bom dele, eu fui atrás de uma troca numa liga com páginas fãs e algumas outras celebridades, entre aspas, lá dos Estados Unidos. Eu não era o único brasileiro. O Felipe Pereira também, que é um cara que mora nos Estados Unidos, que trabalha com futebol americano lá, trabalha com marketing. Ele estava participando dessa liga também, mas que mora no Brasil somente eu. E foi minha única liga no ano passado que eu venci. Eu bati na trave em algumas, inclusive na do Piadas NFL, que começa daqui a pouco. Perdi a final pro canal Chua, pro Bruno do canal Chua. Com o Camara dele, né? Só com o Camara, não. Era o time que eu tinha Michael Thomas. Enfim, Tyler Lockett, fui atrás dele depois que ele teve aquele início bom. E acabei me lascando. Chegou os jogos que o time era muito bom. Eu montei um time muito, muito bom. E o Tyler Lockett não fazia tanta diferença assim. Não precisei dele para ganhar o título da liga. Outro cara, o Ja'Marr Chase, rookie do Cincinnati Bengals. Venho batendo na tecla que o T. Higgins é o número 1 e cada vez eu tenho mais confiança nisso. Os reports não são bons. Eu acho que vai ter aí um probleminha de adaptação. Eu acho que ele vai ser um dos caras que vai sentir essa adaptação. Tanto que o meu calouro preferido no Fantasy é o Devonta Smith. Até por onde ele está saindo, um pouquinho abaixo do Ja'Marr Chase. E, cara, é simplesmente por isso. É por ele estar com um valor que eu acredito estar acima do que ele deveria estar. E com isso você pode ganhar um pouquinho antes que ele comece a aparecer e a galera vê, esse cara é um bust. Pelo menos para essa temporada, não estou dizendo para a carreira dele. E aí sim o valor vai lá para baixo. Então, eu penso aqui na situação justamente nessa, tentar aproveitar que o Ja'Marr Chase é um cara que ficou conhecido por várias situações, o primeiro wide receiver do draft, é um cara bom, um cara fora da curva, não jogou no ano passado, o que provavelmente está dificultando essa adaptação à NFL também, né? Muito tempo parado, e enfim, uma das outras opções. E uma outra opção de venda para mim, Josh Jacobs. Não comprei o Jacobs também nessa off-season, a chegada do Kenyan Drake vai atrapalhar pra caramba, e tem alguma coisa que não tá legal lá em Las Vegas, alguma coisa que eu não... Assim, sabe aquela fumaça? Tu não sabe se é fogo ou se ela já apagou e tá só saindo a fumaça? Então, o time assinou com o Peyton Barber, tentou o Royce Freeman, assim, não tá satisfeito com os seus running backs. E eu acho que é mais em função de Josh Jacobs. Há boatos também de um possível holdout do Josh Jacobs por um contrato. Cara, a situação não tá tão legal. E antes de sair mais alguma notícia, eu acho que é uma oportunidade de vender. Porque se realmente for isso aí mesmo, ele tá fazendo um holdout, cara, ele pode perder alguns jogos. Não duvidaria da temporada também, que seria um pecado. Mas, ou ele não tá 100%, ele se machucou no ano passado, não conseguiu dar sequência. Enfim, era aparecer, tinha gente que draftava ele lá no top 5, era um absurdo. Lembrem disso. Então,
Josh Jacobs, mais uma opção aí para você vender nesta semana. Preview da rodada. Eu acho que eu terminei as duas últimas paradas aí do podcast, as duas últimas sessões com esta semana. Tô até meio preocupado, mas eu acho que eu terminei o início, a primeira parte assim, e agora terminei de novo. Mas essa eu não vou terminar, eu vou mandar um abraço mesmo. Agora, antes de nós falarmos sobre o preview da rodada, né, os matchups favoráveis e desfavoráveis e jogadores de cada uma das posições que eu apostaria nessa semana, eu tenho que falar para você sobre a Fnatic Sport Nation, que é uma marca colaborativa, né? Vocês já ouviram isso 300 vezes, mas eu vou continuar repetindo. A Fnatic é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados do futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Inclusive, cara, cada pouco tá saindo mais. Sei que tá saindo arte aí, ainda não saiu dos Ravens. E assim, até segunda-feira. Não, segunda eu já anunciei, né? O nosso cupom de 10% de desconto. Anunciei, acho que foi na segunda. Agora eu não lembro se eu anunciei ou não. Mas, desconto de 10% em todas as compras no site por tempo limitado. Então é uma promoção agora de início de temporada. 10%, dá uma olhadinha no site, que é o www.fanaticasnation.com.br ou no Instagram Fanatica Sport Nation. Utilize o cupom FF10 e ganhe 10% de desconto em qualquer compra no site. Dizer para vocês aqui que se você não conhece ainda, eu inclusive mandei nos grupos da Super League e muita gente disse, nossa, que legal, nunca tinha visto. São artes sensacionais, pena que não tem no meu time. Galera, se não tem do teu time, espera porque vai sair. Esse no mínimo 2 lançamentos todo mês. Isso aqui nós estamos falando de off-season, tá? Dentro da temporada a galera tá trabalhando. Essa que eu falei dos Ravens, inclusive, foi uma questão que subiu lá num grupo, né? E justamente no grupo onde o nosso querido André da Fnatic está participando. E alguém soltou lá, não tem no meu Ravens. Ele falou, a dos Ravens vai ficar animal. A galera tá 3 meses em cima da arte dos Ravens. Então vai vir coisa boa aí, pode esperar. Então, entre lá, fanaticasnation.com.br e utilize o cupom FF10 para 10% de desconto por tempo limitado. Vamos falar dessa semana, vamos falar do preview da rodada, começando pelos quarterbacks, quem tem os melhores matchups, quem tem os matchups favoráveis e quem tem os piores matchups nessa semana. Começar pelos matchups favoráveis, um deles, Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles, ele enfrenta o Atlanta. Ele enfrenta o Atlanta Falcons em Atlanta. O Atlanta Falcons que teve problemas aí de defesa no ano passado. Perdeu muitos jogos, tomou viradas em muitos jogos. Não teve assim uma melhora significante. Então, uma ótima oportunidade para o Jalen Hurts começar bem a temporada. Outro cara, Jimmy Garoppolo. Ele enfrenta o que para mim vai ser o pior time da temporada, o Detroit Lions. Lá em Detroit, a gente tem aquela questão do Trey Lance e tudo mais, mas o Jimmy Garoppolo deve começar, deve ter um jogo ok. O Jimmy Garoppolo não é uma opção boa para fantasy, mas quando o matchup é favorável a esse ponto, principalmente em ligas profundas, a galera aí agora tá jogando liga com 18, liga com 24, liga com 32, então o Jimmy Garoppolo passa a ser uma opção aí para esta semana. Outro cara que também deve estar disponível em muitos waivers aí, é o Tyrod Taylor, que vai enfrentar os Jaguars em casa. O Tyrod Taylor foi nomeado o starting quarterback do Houston Texans e já vai ter de cara aí uma defesa que era uma das melhores da NFL há pouco tempo atrás, mas hoje ela passa aperto para muito time. Então o Tyrod Taylor pode... Ele para ruim não serve, tá? Mas a gente tem que ficar com o pé atrás. Agora com um matchup assim, quem sabe aí uma oportunidade. E quem não tem matchups favoráveis nessa semana, um deles, Tua Tagovailoa, ele enfrenta o New England lá em Foxborough e isso me assusta, porque eu vi um jogador bom, um Tua excelente na pré-temporada, e eu vi um Tua bem mais ou menos. E enfrentar o Bill Belichick com um time com uma defesa que pode ser uma das melhores nesse ano, pode surpreender muita gente. Não acho interessante escalar o Tua nesta semana. Por mais alto que você tenha escolhido ele, eu acho que esse é um matchup que
é complicado. Outro cara que tem um matchup complicado é o Josh Allen, que enfrenta os Steelers em Buffalo. Esse é um dos casos que eu falei, eu trago aqui os matchups desfavoráveis, eu não estou dizendo para você não escalar. Se eu achar que não deve escalar como Tua, eu falo. E também depende de quem, né? Assim, entre Tua e Tyrod Taylor, de repente eu iria no Tyrod Taylor pela situação. Entre Tua e Jimmy Garoppolo, eu iria no Jimmy Garoppolo também. Mas em algumas circunstâncias eu até iria no Tua. Mas não nesses casos aqui, que os matchups são favoráveis. Então, o Josh Allen é um desses casos. Ele tem um matchup complicado contra os Steelers, mas ele deve ir bem, ele deve jogar bem, porque ele é o segundo melhor quarterback a sair no draft. Ele foi muito bem no ano passado, ele deve ter um outro ano muito interessante. Então, mas o matchup dele a gente tem que falar, não é dos melhores. E outro cara aqui que tem o pior matchup nessa semana, com certeza é o Andy Dalton, que ele enfrenta os Rams lá em Los Angeles. Assim, muita gente, por que não bota o Justin Fields? Tá aí o motivo. Los Angeles Rams na primeira semana não é bom pra ninguém, ainda mais com calor. O Andy Dalton vai sofrer nessa partida. E quem que é a minha aposta da semana, quem que eu acho que vai ir bem nessa semana, é o Matt Ryan, que enfrenta o Philadelphia Eagles. Os Eagles que não tem uma secundária boa, colocou peças, mas tem peças ainda que tem que se provar na liga. Por mais que não tenha ido mal no ano passado, essa defesa dos Eagles contra quarterbacks, eu acho que o Matt Ryan tem as armas para ir bem nessa partida, para ter uma pontuação boa. Então fica aí minha aposta de quarterback na semana, Matt Ryan do Atlanta Falcons contra o Philadelphia Eagles. Passando agora para running backs, quem tem os matchups mais favoráveis entre os running backs? Um deles, James Robinson, do Jacksonville Jaguars. Ele enfrenta o Houston Texans em Houston, que para mim é uma também das piores defesas e contra o jogo terrestre. Agora perdeu o J.J. Watt também. Vai ficar difícil para os Texans aí nesse jogo, na minha opinião. Por isso até que eu gosto do Tyrod Taylor, que enfrenta uma defesa já meio balhada dos Jaguars aí nos últimos anos. Gosto aqui do James Robinson contra o Houston Texans. Acho que ele tem tudo para começar mostrando para o Urban Meyer que ele não merecia ter sido colocado numa situação dessas, do time ir atrás do Travis Etienne e tudo mais. Eu acho que esse jogo vai começar a mostrar um pouquinho do James Robinson ao vivo e a cores ali para o Urban Meyer ver que ele podia ter de repente ido num outro caminho lá na época do draft. Não falando da lesão não tem como imaginar, tá? Mas muito se falou dessa situação do Travis Etienne lá e também da situação do James Robinson. Um outro cara que tem um matchup favorável aqui, eu colocaria dois, né? Que é o Raheem Mostert e o próprio Trey Sermon. Ele enfrenta o Detroit Lions em Detroit. Para mim, o Raheem é o número 1, então por isso ele chama mais atenção aqui. Está sendo, entre aspas, menosprezado em algumas ligas. Eu vejo que ligas com uma galera mais pesada aí, o negócio não é bem assim, a galera vai fundo no Mostert. Então o Mostert tem um matchup bem bacana aí para começar a temporada. E um outro cara, o Gus Edwards, vai enfrentar os Raiders em Las Vegas. Bom matchup também para o Gus Edwards, bom matchup para ele já começar mostrando, para a gente começar vendo se realmente o quanto vai pesar ele sendo o running back número 1, e tenho total confiança em escalar ele nessa semana. E quem tem os piores matchups, um deles, Austin Ekeler, ele enfrenta o time de Washington em Washington, talvez uma das melhores linhas defensivas da liga, vem sendo montada há alguns anos, né? Ele que aparentemente também não está 100%, apareceu algum burburinho hoje aí, então um cara aí para se ficar de olho, se ele não tiver 100% e jogando contra um Washington. Eu sei que é difícil não escalar um cara que você de repente draftou até na primeira rodada, mas o matchup é complicado. Os três caras que eu vou falar aqui que tem matchups complicados nessa semana, os três caras foram draftados altos. Outro deles é o Ezekiel Elliott, que enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. Também é um caso que é difícil você não escalar o Ezekiel Elliott, por mais que o matchup seja complicado. É um cara que você pagou para escalar ele semana a semana. E um outro cara é o Aaron Jones, do Green Bay Packers. Ele enfrenta os Saints em New Orleans. A defesa dos Saints, ela conseguiu conter bastante o jogo terrestre no ano passado. Não teve assim grandes mudanças. E pode complicar um pouquinho aí a vida do Aaron Jones. E também do A.J. Dillon, né? Com dados levantados, foi aí que eu consegui chegar assim, em questão de defesas em cada uma das posições. Então o Saints tem
Teve uma boa defesa no ano passado contra o jogo corrido e pode ter aí novamente, pode causar problemas para os running backs adversários. E a minha aposta da semana é o Ronald Jones, do Tampa Bay Buccaneers, que enfrenta o Dallas Cowboys em casa, jogo dessa quinta-feira, jogo de kickoff. Amanhã a gente tem NFL, galera, amanhã tem NFL. Kickoff, então, já preparou aí a comidinha, que tem que ter alguma coisa para comer, para tomar, enfim, amanhã é dia de NFL. Voltou, setembro chegou e a NFL começa amanhã e termina só ano que vem. Ronald Jones, então, é minha aposta da posição, é um cara que eu tenho, assim, levantado o hype dele também, e eu acho que o matchup é bem, bem favorável aqui contra a equipe dos Cowboys. E falando de wide receivers agora, e falando de Cowboys, do trio aí de wide receivers que tem um matchup extremamente favorável é o trio do Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans, Chris Godwin e Antonio Brown. Esse é um dos matchups favoráveis dessa semana. Os três são escaláveis, tá? Tem uma situaçãozinha com o Chris Godwin, parece que ele não está 100%, então causa um sentimento de avaliação, mas a princípio ele vai jogar, tá tudo em ordem, tá? Vamos ver até amanhã, mas se ele estiver ali em dúvida antes do jogo e não for a campo, ou poder ser limitado, quem tem Mike Evans e Antonio Brown vai dar risada amanhã de noite contra os Cowboys. Outros caras que tem aqui um confronto bem favorável é o Deebo Samuel e o Brandon Ayuk. Eles enfrentam os Lions lá em Detroit, né? Já levantei aí a bola pro Jimmy Garoppolo, levanto pros dois aqui também. O Ayuk também tem uma situaçãozinha aí de que está questionável pro jogo, então se por acaso o Ayuk não jogar, Deebo Samuel pode ter aí uma pontuação de wide receiver número 1 nessa semana, e até pelo matchup ser extremamente favorável. E para fechar assim os matchups favoráveis, Devonta Smith do Philadelphia Eagles, que enfrenta Atlanta. Já falei do Jalen Hurts aqui, que é um confronto favorável. Normalmente você vai ver que esses matchups favoráveis, eles aliam ali quarterbacks com wide receivers, muitas vezes, porque um é reflexo do outro, né? Então, aqui apareceu Garoppolo e Deebo Samuel, apareceu Jalen Hurts e Devonta Smith. Para mim, como eu falei, é o melhor calouro, o melhor wide receiver entre os calouros que pode dar um resultado já nessa temporada. Acho que ele vai bem sob pressão, pelo menos ele assumiu a bronca lá quando o Jalen Waddle se machucou em Alabama. Então acho que ele pode aí dar um retorno bom e dar um retorno bom pro Fantasy já na primeira semana. E quem tem matchups ruins nessa semana, matchups desfavoráveis, um deles Marquez Callaway, do New Orleans Saints, que enfrenta os Packers, uma das secundárias mais temidas da NFL nos dias de hoje. Reforçou o grupo de cornerbacks com o Eric Stokes, de Georgia, né, o cornerback. Já tinha o Jair Alexander, que é um dos melhores da liga. Então o Marquez Callaway vai ser colocado contra os Leões aí já na sua primeira partida como o wide receiver 1 do New Orleans Saints. Outros caras que tem matchups desfavoráveis aqui, Robert Woods e Cooper Kupp, que enfrentam os Bears em casa. Esse é outro caso que é difícil colocar eles num banco, vamos dizer assim. O Cooper Kupp, dependendo de quem você tem, você pode estar pensando em Cooper Kupp, ou Chris Godwin, ou Antonio Brown. Aí é uma situação que pode ser favorável aí nesses caras. Mas numa situação normal você não tem tanta opção assim, ainda mais nesse início de campeonato. Então ambos aí tem um matchup desfavorável, mas que é difícil não escalá-los. E outros caras que tem matchups ruins são o Allen Robinson e o Darnell Mooney, dois wide receivers do Chicago Bears, que enfrentam os Los Angeles Rams. O Allen Robinson é um cara que você não vai deixar de escalar. O Darnell Mooney eu já ficaria com o pé atrás para escalar ele nessa semana contra a secundária dos Rams. E a minha aposta na semana para a posição de wide receiver é o Laviska Shenault, do Jacksonville Jaguars, que enfrenta Houston, lá em Houston. Houston, we have a problem aqui com o Laviska Shenault. Ele vai... É uma das apostas de muita gente nessa temporada. Eu venho falando dele desde a época do college. Sempre me chamou atenção. Coloco ele lá na prateleira de Jerry Jeudy, de CeeDee Lamb, desses caras aí. É um canivete suíço. Ele pode atacar tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo, com bastante screen. Então ele pode ser um grande destaque no Fantasy nesse ano. Pode ser o breakout year dele. Pode ser, assim,
fenomenal. Então, pra mim, aposta, já vou começar aqui de cara. Laviska Shenault de aposta na posição de wide receiver. E pra fechar, falar de tight ends aqui, tem que correr um pouquinho agora, aqui tem 15 minutos pro draft começar. Tight ends, olha quem tem o melhor matchup da semana. O melhor tight end. Travis Kelce, que enfrenta os Browns em casa. Pode aí já começar com o pé na porta, já mostrando que o número 1 do ano passado vai ser o número 1 desse ano de novo. Então, Travis Kelce contra os Browns, sensacional. Já vai preparando, ainda mais se for tight end premium, vai preparando a pontuação. Outro cara que vem saindo do radar, mas quem gosta de deep sleeper aí, tá de olho nele, que é o Dan Arnold, do Carolina Panthers. Ele enfrenta os Jets, que é um matchup favorável no momento A gente não tem tanta informação, mas compilando defesa do ano passado contra tight ends com a defesa desse ano, claro, mudou a comissão, mas é uma oportunidade aí pro Dan Arnold nesse jogo. E outros caras aqui, assim, esse jogo tá prometendo. Eu, por torcedor dos Eagles, depois que eu vi esses números aqui, me chamou bastante atenção. Eu até tô mais confiante contra os Falcons. Não sei se a vitória vem, mas de repente vem um bom jogo. Dallas Goedert e Zach Ertz, temos que falar no Zach Ertz. Eles têm um matchup favorável contra os Falcons. A defesa dos Falcons no ano passado foi terrível. A gente não sabe o que vai ser esse ano, mas não se espera lá muita melhora. Dallas Goedert, então, também, assim, já foi meu top 5 nessa temporada. Quase coloquei em um top 4. Não chegou a top 4, mas top 5 eu cheguei a colocar em certa altura da off-season, quando eu achei o Zach Ertz iria sair desse time. Ele chegou a fazer uma entrevista praticamente despedida. E a princípio tá tudo certo, tudo em ordem, só que a gente não sabe. Eles já foram os dois dentro do top 10, top 12 da posição numa temporada. E vamos ver como é que esse time deve rodar bastante pacote com 2 tight ends. E ter 2 tight ends como Goedert e Ertz no elenco pode aí ser o melhor duo de tight ends da liga. Junto com Jonnu Smith e Hunter Henry. Quase esqueci. Mas assim, a oportunidade é ali. O problema é escalar, né? Se você draftou o Dallas Goedert, com certeza você vai ter que escalar. Gastou alto. Agora, os Zach Ertz, provavelmente você pode ter uma opção um pouco mais interessante no elenco. E os jogadores que têm matchups desfavoráveis, um deles é um dos candidatos a Breakout Year nesse ano, não Breakout Year, mas assim, ser assim que pode entrar naquela primeira prateleira, é o TJ Hawkinson do Detroit Lions, ele que enfrenta o San Francisco 49ers, já começa com pedreira, então é um corpo de linebackers bom. Vai dar trabalho pro tight end e todo mundo sabe que ele é o principal recebedor da equipe, então pode ter aí um jogo bem longo. Outro cara, Dawson Knox do Buffalo Bills, que enfrenta os Steelers, outro grupo que trabalha muito bem aquela metade do campo, aquele meio de campo, e o Dawson Knox é mais um alvo para red zone, né? Não é um alvo tanto em posse de bola, se trabalha muito mais com wide receivers na equipe lá do Buffalo Bills, mas então se você tem aí na dúvida, principalmente ligas profundas, Dawson Knox tem um matchup bem complicado. E para fechar os matchups complicados aqui, Mike Gesicki do Miami Dolphins, que enfrenta lá os Patriots. Ele pode ter um volume interessante nessa partida, eu não descartaria ele por completo, mas o matchup é difícil. É difícil escalar alguém do Miami Dolphins contra essa defesa dos Patriots, que para mim vai... tem tudo para novamente, de repente, ser a melhor do Fantasy, mais uma vez. Eu não sei como é que anda a situação do Stephon Gilmore, para falar a verdade. Ele queria uma troca e tudo mais, eu não sei como é que anda essa situação. Não acompanho muito defesa. Muita gente me pergunta sobre DP, e DP não é comigo, tá? E DP, Fantasy BR, BRFF, galera sabe muito melhor que eu, gosta de DP. Eu não sou fã do IDP, mas respeito quem gosta também. E a minha aposta, antes de esquecer da minha aposta, no ano passado eu lembro que esse matchups favoráveis, eu sempre esquecia da aposta, que até foi uma sugestão de um seguidor no ano passado. Eu só trazia os matchups e me pedi, tá, mas e quem tu apostaria assim? Tirando esses caras aí que estão ou com matchups favoráveis ou desfavoráveis, quem que gostaria aqui? Quem que tu acha que vai ter uma semana boa? E nessa semana, Tyler Higbee é minha aposta. Vocês sabem que eu não sou fã do Tyler Higbee, mas se tem uma forma de bater os Bears, quem sabe, é trabalhar com tight end. E lembrando que, se eu não me engano, no kickoff do ano passado contra os Eagles, eu acho que foi o kickoff, Rams e Eagles,
o Tyler Higbee teve 3 touchdowns. E foi o que salvou a temporada dele no Fantasy. Então, quem sabe aí, começa com o pé direito novamente. Esse foi o preview da rodada. Continuem acompanhando o resto da programação semanal lá no Instagram. Amanhã tem um post bem bacana, que é o calendário, um guia semanal para você que joga Fantasy. O que você tem que trazer como rotina na semana. O que eu faço na segunda-feira no Fantasy no meu time. Realmente para você que é novo, tá aprendendo ainda. Lá eu vou dizer o que você faz cada dia da semana. Para que serve cada dia na semana no Fantasy, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo e já se dar bem aí na liga, enfim, começar a entender, entrar na rotina novamente do Fantasy Football nessa temporada. Tá certo? Um bom resto de semana, um bom final de semana de NFL para todo mundo. Voltamos a conversar na semana que vem aqui no podcast. Agora tenho 10 minutos, começa a Liga do Piadas da NFL lá. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, se vou postar, não vou postar, enfim. Alguma coisa vai sair, tá? Então me desejem sorte, que eu quero não ser vice nesse ano, eu quero ser campeão. Então, um bom restinho de semana a todos, até semana que vem, um abraço.